Loretta Young, a icônica atriz conhecida por sua elegância e graça, nem sempre foi Loretta Young. Nascida Gretchen Young em 6 de janeiro de 1913 em Salt Lake City, Utah, sua infância foi marcada pela forte fé católica de sua família. Criada em uma casa onde padres eram presenças frequentes no jantar, sua educação religiosa lhe incutiu uma forte bússola moral. Mas Loretta não se limitava a orações e piedade. Ela tinha paixão pela dança e sonhava em se tornar bailarina. Ela chegou a ter aulas de balé na infância, o que explica sua graciosidade nos movimentos em frente às câmeras. A vida deu uma guinada inesperada quando seus pais se separaram, quando ela tinha apenas 2 anos. 1 ano depois, sua mãe, Gladys, mudou-se com a família para Hollywood, na esperança de dar aos filhos uma chance de uma vida melhor. Com a ajuda de um padre benevolente, Gladys montou uma pensão para sustentar a família. Foi através do marido de sua irmã que Loretta e seus irmãos tiveram seu primeiro contato com o mundo do entretenimento, conseguindo papéis em filmes mudos. A estreia de Loretta como atriz aconteceu muito cedo, por volta dos 2 ou 3 anos de idade, no filme mudo Sweet Kitty Bel-Airs. Foi um papel pequeno, mas foi o início de uma longa e bem-sucedida carreira em Hollywood. Na adolescência, Loretta Young frequentou a Ramona Convent Secondary School, uma escola católica particular para meninas. Foi durante esses anos de formação que sua carreira de atriz começou a florescer. John McCormack, um agente de talentos perspicaz, percebeu o potencial da jovem Loretta e viu nela uma estrela em ascensão. Ele a contratou e lhe deu o nome de Loretta, em homenagem à boneca favorita de sua esposa. Era um novo começo para Gretchen Young, uma chance de se reinventar e abraçar seu destino como atriz de Hollywood. Loretta não se contentava em ser apenas mais um rosto bonito na multidão. Ela era determinada e ambiciosa, sempre buscando mais. Mesmo em papéis menores, ela encontrava maneiras de roubar a cena, garantindo que a câmera capturasse cada movimento seu. Sua determinação e autoconfiança eram evidentes, e certa vez ela declarou: "Eu sempre tive certeza de que seria uma grande estrela, não apenas uma atriz." O trabalho árduo e a ambição de Loretta foram recompensados de forma extraordinária. Ela ganhou o Oscar de Melhor Atriz por seu papel em A Filha do Fazendeiro, 1947. Uma história emocionante sobre uma jovem que se candidata ao Congresso. Ela também recebeu uma segunda indicação ao Oscar por seu papel em Venham ao Estábulo, 1949. Uma doce história sobre 2 freiras que tentam construir um hospital infantil. A carreira de Loretta estava em ascensão, e ela estrelou uma série de filmes de sucesso ao longo das décadas de 1940 e início de 1950. Ela cativou o público com suas atuações em filmes como Born to be Bad, onde interpretou uma ambiciosa e manipuladora arrivista, e Call of the Wild, onde contracenou com Clark Gable em uma emocionante história de aventura. Ela também demonstrou sua versatilidade dramática em filmes como As Cruzadas, um épico histórico sobre a Terceira Cruzada, e Eternamente Sua, uma fantasia romântica sobre um mágico que se apaixona por uma socialite. A versatilidade de Loretta como atriz permitiu que ela atuasse em uma ampla gama de gêneros, desde mistérios como O Estranho até comédias emocionantes como A Mulher do Bispo. Ela chegou a estrelar o filme Key to the City, 1950, onde interpretou uma prefeita que se apaixona por uma repórter. Ficou claro que Loretta Young era uma estrela versátil,
Na década de 1950, Loretta Young fez uma transição elegante do cinema para a televisão. Sua série antológica, The Loretta Young Show, tornou-se um clássico adorado, sendo exibida de 1953 a 1961 e conquistando 3 prêmios Emmy do horário nobre. O programa fez tanto sucesso que foi reprisado durante o dia e até mesmo distribuído para outras emissoras. Ela, então, estrelou o programa The New Loretta Young Show, de 1962 a 1963, consolidando ainda mais seu status como ícone da televisão. Um dos pontos altos de seus programas de TV era seu glamouroso senso de moda. Os telespectadores sintonizavam não apenas pelas histórias envolventes, mas também para ver o deslumbrante look que Loretta usaria em cada episódio. Ela fazia uma entrada triunfal no início de cada programa, deslizando graciosamente por uma porta em um vestido elaborado. Era um espetáculo de moda que cativava o público, principalmente as mulheres que admiravam sua elegância e estilo. O amor de Loretta pela moda ia além de seu programa de TV. Ela era conhecida por seu gosto impecável e frequentemente usava vestidos elegantes desenhados por Jean-Louis, que mais tarde se tornaria seu marido. Suas escolhas de moda estavam à frente de seu tempo, e ela chegou a ser considerada a mulher mais bem vestida da América por muitos anos. Não é de se admirar que seus programas tenham se tornado uma plataforma para exibir as últimas tendências da moda. Na década de 1980, Loretta fez um retorno triunfal à televisão, estrelando 2 filmes da NBC, Christmas Eve e Lady in a Corner. Sua atuação em Christmas Eve lhe rendeu um Globo de Ouro de melhor atriz em minissérie ou filme para televisão. Loretta se preocupava muito com sua imagem e apresentação. Ela também era uma das atrizes mais belas de sua época, cheia de graça e charme. Então, naturalmente, a mulher comum sempre morria de vontade de saber seus segredos de beleza. Em uma reveladora entrevista de 1951 com Lydia Lane, a etérea beleza de Hollywood, Loretta Young compartilhou seus segredos para manter sua aparência radiante. A atriz, conhecida por sua pele impecável, elegância atemporal e lábios carnudos, foi surpreendentemente sincera ao falar sobre sua rotina de beleza. Lydia, ansiosa para descobrir o segredo por trás da beleza eterna de Loretta, perguntou: "Você não me contaria seus segredos de beleza?" Ao que Loretta respondeu: "Receio que você vá se decepcionar, porque eu não faço muita coisa. Basicamente, tenho uma pele boa e mantenha-a limpa com água e sabão. Quando sentir que está seca, uso um hidratante." Essas palavras simples refletiam sua abordagem direta aos cuidados com a pele, a limpeza e a hidratação. Quando se tratava de controle de peso, Loretta tinha um problema peculiar. Ela confessou: "Preciso controlar meu peso para não emagrecer demais. Mas descobri que se bebesse 1 litro de leite integral por dia, conseguia manter meu peso em torno de 50 quilos. Então ela tinha dificuldade para ganhar peso. Para manter o peso, ela bebia 1 litro de leite só para ganhar peso. Isso só mostra que, se você está tentando perder peso, talvez seja melhor cortar o leite ou outros laticínios da sua dieta, porque as pessoas usavam isso para ganhar peso. Mas, para continuar, ela disse, o que é normal para seus 50 quilos. Então, ela pesou 50 quilos a vida toda. Claro, ela estava na casa dos 50 e 60 anos. Loretta Young, a beleza angelical de Hollywood, não era imune ao fascínio do romance. Na adolescência, ela se deleitava com os holofotes, frequentando festas e eventos luxuosos com uma série de pretendentes bonitos.
Mas, para proteger sua imagem imaculada, ela tinha um assessor de imprensa trabalhando incansavelmente para mantê-la longe das colunas de fofoca. Porém, em segredo, Young lutava contra seus próprios desejos e ambições. Aos 17 anos, apaixonou-se perdidamente por Grant Withers, seu colega de elenco no filme O Mistério do Segundo Andar. Desafiando os desejos de sua mãe, fugiu com Withers para o Arizona em um romance relâmpago. Foi uma atitude escandalosa para uma jovem atriz que tentava manter uma imagem recatada. Ironicamente, o último filme que fizeram juntos se chamava Muito Jovem para Casar, prenunciando o eventual fim do casal. O casamento durou menos de um ano, deixando Young desiludida e com o coração partido. Essa união fracassada manchou a imagem que ela tanto se esforçara para construir, forçando-a a confrontar as duras realidades do amor e as complexidades dos relacionamentos sob os holofotes. A luta de Loretta Young entre sua imagem pública e seus desejos pessoais continuou a se manifestar em seus relacionamentos. Ela se dedicava a interpretar uma jovem católica virtuosa, chegando a se recusar a pronunciar a palavra divórcio em seus filmes. Mas, nos bastidores, sua vida amorosa estava longe de ser perfeita. Em 1933, durante as filmagens de Um Castelo, Young se apaixonou por seu colega de elenco, Spencer Tracy. Foi um caso apaixonado, mas Tracy, um católico devoto como Young, já era casado. Mesmo estando separado da esposa, sua fé o impedia de pedir o divórcio, criando um dilema moral para a jovem atriz. Dividida entre o amor por Tracy e suas crenças religiosas, Young tomou a difícil decisão de terminar o relacionamento. Ela abriu o coração em uma carta de despedida, expressando seu profundo afeto por ele, mas também seu compromisso inabalável com a sua fé. Na carta, ela escreveu: "Será impossível nos vermos novamente, a menos que possamos ser, de verdade e honestamente, uma boa menina e um bom menino." Foi uma despedida comovente, um testemunho da força de suas convicções e da profundidade de seus sentimentos por Tracy. Tracy, profundamente tocado por suas palavras, guardou a carta junto ao coração até sua morte. Era uma lembrança preciosa do amor deles. Um amor que nunca deveria ter existido, mas que deixou uma marca indelével na vida de ambos. Na era de ouro de Hollywood, quando escândalos eram tão comuns quanto tapetes vermelhos, um caso secreto e ardente surgiu entre duas de suas maiores estrelas, o charmoso e carismático Clark Gable e a inocente e devota católica Loretta Young. A química eletrizante entre eles no set de O Chamado da Selva alimentou rumores de um romance proibido. Gable, conhecido por seu comportamento mulherengo, costumava gritar em tom de brincadeira: "Onde está a minha garota?" quando não conseguia encontrar Young. Young, apesar de seus fortes princípios morais, se deleitava com a atenção, acreditando que estaria segura enquanto mantivesse sua virtude. Mas o destino tinha outros planos. Em uma noite fatídica, no trem noturno de volta para Hollywood, Young estava sozinha, sem sua acompanhante habitual. Aproveitando a oportunidade, Gable aventurou-se em sua cabine. O que aconteceu a seguir permaneceu um segredo bem guardado por décadas, mas era evidente que o voto de castidade de Young havia sido quebrado. Esse encontro ilícito teria consequências de longo alcance tanto para Young quanto para Gable, lançando uma sombra sobre suas carreiras e vidas pessoais. O escândalo ameaçou manchar a reputação de Young como uma atriz virtuosa.
Enquanto o casamento já conturbado de Gable enfrentava ainda mais dificuldades com os rumores do caso extraconjugal continuando a circular, a esposa de Gable, Maria, tentou abafar o fogo, organizando uma festa onde ela e Young pudessem mostrar a todos que estavam em bons termos. Mas Young enfrentava um problema muito maior. Ela estava grávida do filho de Gable. Temendo o que sua produtora poderia fazer se descobrisse, Young decidiu manter a gravidez em segredo. Para ela, fazer um aborto estava fora de cogitação devido às suas fortes crenças católicas. Ela estava determinada a proteger seu filho, custasse o que custasse. Então, ela arquitetou um plano astuto para manter sua gravidez em segredo. Nos primeiros meses, manteve-se ocupada com filmagens e aparições públicas, garantindo que fosse vista em todos os lugares. Essa foi uma estratégia inteligente, pois permitiu que ela alegasse exaustão posteriormente e se afastasse dos holofotes sem levantar suspeitas. Foi uma jogada arriscada, mas Young estava disposta a fazer o que fosse preciso para proteger seu filho e sua carreira. Os esforços que ela fez para esconder a gravidez foram extraordinários. Ela desapareceu dos olhos do público por meses, alimentando rumores e especulações. Com a aproximação de agosto, a gravidez de Loretta tornou-se mais evidente, forçando-a a tomar medidas drásticas. Alegando exaustão devido à sua agenda lotada, ela fingiu uma doença repentina e seu médico, entrando na farsa, recomendou uma pausa de 2 meses nas filmagens. Tudo isso fazia parte do elaborado plano de Loretta para desaparecer dos olhos do público e dar à luz em segredo. Em novembro, longe dos olhares curiosos de Hollywood, Loretta deu à luz uma menina em uma casa isolada em Los Angeles. Ela a chamou de Judy, em homenagem a São Judas Tadeu, o santo padroeiro das causas perdidas. Um nome apropriado para uma criança nascida em um mundo de segredos e mentiras. Quando Clark Gable recebeu a notícia do nascimento de Judy, ele teria rasgado o telegrama e o deixado cair no chão. Ele não queria ter nada a ver com o bebê, nem com Loretta, deixando-a sozinha para carregar o fardo do caso secreto. Foi uma rejeição cruel, um lembrete contundente da dura realidade de Hollywood e dos padrões duplos enfrentados pelas mulheres. Para proteger sua carreira e evitar um escândalo público, Loretta Young tomou a angustiante decisão de colocar sua filha Judy em um orfanato. No entanto, após 19 meses de separação, seus instintos maternos falaram mais alto e ela não suportou mais ficar longe da filha. Para trazer Judy de volta à sua vida sem revelar a verdade, Young arquitetou um plano elaborado. Ela anunciou que planejava adotar 2 meninas na esperança de criar uma história plausível para o reaparecimento repentino de Judy. No último minuto, a mãe da outra criança desistiu, deixando Young com a responsabilidade de adotar apenas Judy. Essa elaborada artimanha permitiu que Young se reunisse com a filha sem levantar suspeitas. Foi uma jogada de mestre em manipulação, protegendo sua imagem e, ao mesmo tempo, satisfazendo seu desejo de ser mãe. Mas o preço dessa farsa foi alto. Judy cresceu acreditando que era adotada, sem saber que sua própria mãe era a famosa atriz que a criou. Young queria proteger sua carreira e manter sua imagem de mulher virtuosa. Mas ela também sentia uma pontada de culpa em relação à sua filha Judy, que estava crescendo sem conhecer seu pai biológico. Em uma atitude surpreendente, Young chegou a convidar Clark Gable para visitar Judy, na esperança de que ele estabelecesse algum tipo de conexão com a filha. No entanto, segundo o relato de Young, Gable visitou Judy apenas uma vez,
Um breve encontro que a deixou ansiando por um relacionamento mais profundo com o pai. Para garantir o sustento financeiro de Judy sem levantar suspeitas, Young abriu uma conta bancária para que Gable depositasse dinheiro secretamente. Mas, para seu desespero, Gable nunca contribuiu com 1 centavo sequer, deixando Young sozinha com o fardo financeiro de criar a filha. Conforme Judy crescia, sua semelhança com Gable se tornava cada vez mais impressionante. Ela herdou dele as maçãs do rosto proeminentes, as orelhas grandes e até mesmo o sorriso travesso. Jovem e desesperada, para esconder essa inegável conexão, Judy passou a usar toucas com babados para cobrir as orelhas. Mas a semelhança física era óbvia demais para ser ignorada, e rumores começaram a circular nos bastidores de Hollywood. Quando Judy completou 7 anos, Young tomou medidas drásticas. Levou-a a um cirurgião plástico para corrigir suas orelhas de abano. Coitada da criança. Ela esperava que isso acabasse com os rumores de uma vez por todas. Mas as mentiras só se intensificaram com o tempo. Até mesmo Tom Lewis, o segundo marido de Young, desconhecia a verdadeira origem de Judy. Ele amava Young profundamente e nunca questionou quem era o verdadeiro pai de Judy. Em meio a essa constante farsa, Young e Lewis tiveram 2 filhos, Christopher e Peter. Desta vez, não havia segredos nem verdades ocultas. Os meninos eram reconhecidos como seus filhos legítimos. Mesmo com um filho secreto para criar, Loretta Young não estava disposta a deixar sua carreira definhar. Em 1949, a MGM ofereceu a ela a oportunidade de estrelar, ao lado de Clark Gable, mais uma vez no filme Key to the City. Young viu isso como uma jogada estratégica para silenciar os rumores de que Gable era o pai de Judy. Afinal, quem trabalharia com o pai de seu filho se estivesse tentando esconder isso? As filmagens transcorreram sem problemas até que, um dia, Young desmaiou no set. A mídia fervilhava com rumores de que ela estava sofrendo complicações relacionadas a uma gravidez secreta. Tragicamente, esses rumores eram parcialmente verdadeiros, já que Young sofreu um aborto espontâneo apenas 2 semanas depois. Apesar da montanha-russa emocional e do desgaste físico, Young perseverou e terminou as filmagens de Key to the City. Com o passar dos anos, a verdade sobre a origem de Judy tornou-se cada vez mais difícil para Loretta Young esconder. Em 1958, quando Judy tinha 23 anos, começou a suspeitar que Clark Gable era seu verdadeiro pai. Durante uma tensa discussão no Dia das Mães, Judy exigiu respostas de Young. Dominada pelo peso de sua mentira de décadas, Young não conseguiu encarar as perguntas da filha. Recuou para o quarto e vomitou, consumida pela culpa e pela vergonha. Essa revelação destruiu a fachada cuidadosamente construída que ela havia erguido em torno de sua vida e família. Daquele dia em diante, o relacionamento entre elas mudou irrevogavelmente. Judy estava furiosa e magoada, sentindo-se traída pelo engano da mãe. Young, por outro lado, continuou a lutar contra a culpa e a vergonha, referindo-se a Judy em particular como um pecado mortal ambulante. Foi um rótulo duro e doloroso que refletia o conflito interno de Young entre suas crenças religiosas e seus erros passados. A tragédia dessa situação foi agravada pelo fato de Clark Gable já ter falecido quando Judy descobriu a verdade. Ela foi privada da oportunidade de confrontar seu pai e buscar respostas sobre suas origens. Essa perda deixou um vazio na vida de Judy, um vazio repleto de perguntas sem resposta e emoções não resolvidas. Em suas memórias, Judy escreveu:
Minha vida tem sido repleta de hipocrisia e engano desde o momento em que nasci. A ironia é que Judy nunca teve a chance de conhecer Gable, que não tinha nenhum desejo de fazer parte de sua vida. Mesmo assim, ela direcionou sua raiva e ressentimento para Young, o pai que a criou e sustentou. Isso não é incomum em famílias onde um dos pais está ausente. As crianças frequentemente sentem mais raiva do pai ou da mãe que ficou, porque não conseguem expressar suas frustrações para aquele que partiu. É mais fácil culpar o pai ou a mãe presente por sua dor e decepção. No caso de Judy, a revelação de sua verdadeira paternidade destruiu seu senso de identidade e a fez se sentir traída pela mãe. É compreensível que ela sentisse raiva e ressentimento em relação a Young, que lhe guardou um segredo tão importante por tanto tempo. É uma situação complexa, sem respostas fáceis. Por um lado, a decisão de Young de esconder a paternidade de Judy foi motivada pelo desejo de proteger sua carreira e reputação. Por outro lado, isso privou Judy da chance de conhecer seu pai e compreender sua própria identidade. O que você faria se estivesse no lugar de Judy? Ficaria com raiva da sua mãe por guardar um segredo tão importante? Ou tentaria entender as motivações dela e perdoá-la pelos erros que cometeu? É uma pergunta difícil, sem resposta certa ou errada. Presa em uma teia que ela mesma teceu, Loretta Young enfrentou o peso da raiva e do ressentimento da filha, Judy, e carregou a culpa pela noite no trem com Clark Gable, convencida de que a culpa era dela por ter se deixado vulnerável à tentação. Essa culpa a assombrou por toda a vida, lançando uma sombra sobre sua carreira de sucesso e sua vida familiar feliz. Mas tudo mudou em 1998, quando Loretta assistiu a um episódio do programa Larry King Live. O tema da discussão era estupro em encontros, um termo que lhe era desconhecido. Confusa, ela se voltou para sua nora, Linda, em busca de uma explicação. Enquanto Linda descrevia como o estupro em encontros nem sempre envolvia violência, mas sim o desrespeito à recusa da mulher, uma luz se acendeu na mente de Loretta. Ela finalmente percebeu que o que havia acontecido com ela naquela noite no trem com Gable não fora apenas um lapso de julgamento. Foi uma violação, uma forma de agressão sexual. Essa constatação foi um ponto de virada para Loretta. Permitiu que ela ressignificasse os eventos daquela noite fatídica, passando a se enxergar não como pecadora, mas como vítima. Foi uma verdade dolorosa de se confrontar, mas também trouxe uma sensação de clareza e compreensão que lhe fora negada por tantos anos. Apesar desse novo entendimento, Loretta Young decidiu não sobrecarregar sua filha Judy com a dolorosa verdade sobre sua concepção. Ela temia que isso destruísse a imagem idealizada que Judy tinha de seu pai, Clark Gable, e prejudicasse ainda mais o relacionamento já frágil entre elas. Young finalmente estava começando a reconstruir sua relação com a filha e não queria arriscar perder esse progresso. Embora Judy nunca tenha descoberto toda a verdade sobre seu pai, essa revelação trouxe uma profunda sensação de paz para Loretta. Ela havia vivido com culpa e vergonha por décadas, culpando-se pelo que aconteceu naquela noite fatídica. Mas agora ela entendia que não tinha culpa, que havia sido vítima de um ato terrível. Essa compreensão trouxe uma sensação de encerramento e permitiu que ela se perdoasse. Mesmo carregando o segredo da paternidade de Judy até o túmulo, o peso da culpa foi aliviado. Após anos de silêncio,
Loretta Young decidiu finalmente revelar a verdade sobre a paternidade de Judy em sua autobiografia, que seria publicada póstumamente. Ela queria esclarecer os fatos e confirmar os rumores antigos de que Clark Gable era o pai de Judy. No entanto, optou por proteger Judy dos detalhes dolorosos do estupro, apresentando seu relacionamento com Gable como um lapso momentâneo de julgamento. A reputação de Young e, mais importante, a percepção que sua filha tinha dela, continuaram sendo sua principal prioridade. Ao omitir a verdade sobre a agressão, ela conseguiu manter sua imagem de mulher virtuosa e proteger Judy da dura realidade de sua concepção. Uma verdade foi finalmente revelada, mas a outra permaneceu enterrada. Um segredo que ela levou para o túmulo. Após se aposentar da atuação na década de 1960, Young dedicou sua vida à igreja, ao trabalho de caridade e ao voluntariado. Ela era uma católica devota que se esforçava para causar um impacto positivo no mundo por meio de sua fé e boas ações. Isso lhe rendeu o apelido de Miss Goody Two Shoes, Senhora Boazinha, um rótulo que refletia sua imagem íntegra e seus esforços filantrópicos. Mas por trás dessa fachada, Young também era conhecida como a Borboleta de Ferro, um apelido que insinuava sua determinação inabalável e sua vontade de ferro. Ela navegou pelas águas traiçoeiras de Hollywood, enfrentando desafios e escândalos com uma força e resiliência silenciosas. Certa vez disse: "Estou em uma indústria que exige tudo de você, além da sua gratidão, reconhecendo os sacrifícios e concessões que fez para alcançar o sucesso em sua carreira." Em agosto de 2000, Loretta Young faleceu aos 87 anos após uma longa batalha contra o câncer de ovário. Sua amada filha, Judy, faleceu em 2011, vítima de linfoma. Suas mortes puseram fim a uma relação complexa e muitas vezes secreta entre mãe e filha. Mas também abriram caminho para que uma verdade há muito oculta viesse à tona. Anos mais tarde, o filho de Loretta, Christopher, e sua esposa, Linda, decidiram revelar um segredo chocante. Clark Gable teria abusado sexualmente de Loretta naquela fatídica noite no trem. Essa revelação, mantida em segredo por décadas, lançou uma sombra sobre o legado do icônico ator e trouxe à tona a luta de Loretta contra a culpa e a vergonha ao longo da vida. Christopher e Linda debateram-se com a decisão de compartilhar essa dolorosa verdade, mas no fim sentiram que era importante honrar a memória de Loretta e expor o lado sombrio do passado de Hollywood. Sabiam que a revelação provocaria controvérsia e poderia manchar a reputação de Gable, mas acreditavam que a verdade merecia ser contada. Com a morte de Loretta e Gable, não há como confirmar ou negar essas acusações. A verdade sobre o que aconteceu naquela noite pode permanecer para sempre envolta em mistério. No entanto, a decisão de Christopher e Linda de se manifestarem é uma prova de sua coragem e de seu desejo de lançar luz sobre as injustiças enfrentadas pelas mulheres em Hollywood, tanto no passado quanto no presente. Pode ser frustrante quando segredos de família são revelados após a morte de alguém. Por que não contar tudo enquanto a pessoa ainda está viva? Parece uma oportunidade perdida para a cura e compreensão. Mas no caso de Loretta Young, consigo entender por que sua família hesitou. É fácil julgar de fora, mas não podemos saber realmente o que Loretta passou ou por que ela escolheu guardar esse segredo. É possível que ela quisesse proteger sua filha Judy da dolorosa verdade, ou talvez temesse as repercussões para sua carreira e reputação. No entanto, concordo com você que, neste caso, é bom que a verdade finalmente tenha vindo à tona.
ela lança luz sobre o lado sombrio de Hollywood e as injustiças enfrentadas pelas mulheres, mesmo aquelas sob os holofotes. Isso também ajuda a restaurar a reputação de Loretta, mostrando que ela foi uma vítima, não uma destruidora de lares. Embora Loretta não tenha vivido para ver seu nome limpo, a decisão de seus netos de compartilhar a verdade é um ato corajoso de justiça e uma prova do amor que sentem por sua avó. Isso nos permite ver sua história sob uma nova perspectiva e compreender as complexidades de sua vida. Em última análise, cabe a cada um de nós decidir como nos sentimos em relação ao momento desta revelação. Mas uma coisa é certa: a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona. E é importante reconhecer a coragem necessária para compartilhar um segredo doloroso, especialmente quando envolve um público querido.